Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conta-me Coisas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andy Wagner. Sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Isso porque eu tenho formação em psicanálise. Na verdade, eu sou psicanalista. Além de psicanalista, eu sou também filósofo, mas sempre digo, eu brinco de ser filósofo. Por que dizer sou filósofo? Ui, me vem o peso, né, dos grandes filósofos, não é? Então, eu brinco de ser filósofo, mas gosto de brincar mesmo. Aliás, eu vou contar-lhes uma historinha no começo desse programa. Eu não tinha nem pensado nisso. O meu nome completo é Andy Wagner Pereira. Andy é um nome em finlandês. Reza a lenda que a minha mãe pegou um daqueles pequenos dicionários de nomes. Então, tinha a coluna dos nomes em português, em inglês, em várias línguas. E lá estava esta variante do nome André. Wagner, porque minha mãe é de ascendência alemã. Pereira, porque meu pai era de ascendência portuguesa. E como maestro, para quem não sabe, eu fui até 8 anos atrás maestro de orquestra. E para piorar ainda a situação, um maestro bem-sucedido. E as pessoas, talvez eu tenha que fazer um programa de rádio sobre isso, não é? Porque as pessoas me perguntam, como é possível que tu deixaste a tua carreira de maestro? Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Então, como maestro, eu nunca usei o meu nome Wagner por razões óbvias, não é? Eu fui conhecido como maestro Andy Pereira. Quem quiser ir à internet e colocar lá Andy Pereira, vai encontrar lá ainda muitos dos meus concertos com orquestra e etc. Óbvio, para não carregar a cruz de ser vinculado ao grande gênio da música Wagner. Então, eu fui conhecido como maestro Andy Pereira. Quando eu deixei de ser maestro, eu disse assim, não, agora eu vou trazer o meu nome Wagner, que eu adoro, entre outras coisas também. Então, o meu nome completo é Andy Wagner Pereira. Mas para dissociar da minha carreira como maestro, então eu uso, inclusive, a minha marca, a W, é Andy Wagner. Então, pronto, agora não tem mais problema ser comparado com Wagner. Mas por isso que também eu contei essa história, porque que eu digo que eu brinco de ser filósofo. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não chego sequer à sola do pé de Kierkegaard, ou Nietzsche, ou Platão, os filósofos da antiguidade, ou da Idade Média, da Era Moderna, da contemporaneidade, né? Pronto, eu brinco de ser filósofo. Então é isso. Sou terapeuta, não brinco não, né? Pronto, como terapeuta eu não brinco não, mas então sou terapeuta de desenvolvimento pessoal, como eu estava dizendo, de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal, né? Como psicanalista. Brinco de ser filósofo e agora vocês já sabem também que eu sou músico, fui maestro de orquestra. Esta é uma outra história. Bem, então isso é quem eu sou, tá bem? E hoje temos no programa duas perguntas. Hoje eu escolhi um ouvinte para responder duas perguntas, porque as duas perguntas são perguntas. Estou aqui com os meus alfarrábios, telemóvel, né, o esquema do programa, tudo aqui, ainda que eu nunca siga esquema nenhum. Guiões, para mim, é uma tristeza. Aliás, eu os detesto. Então, nós temos aqui duas perguntas, e as duas perguntas abordam pelo menos uma questão muito importante sobre a qual eu quero começar a falar um pouquinho, esclarecer isso. Achei extremamente importante que nesta pergunta veio esta questão
Não, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ansiedade, certo? E depois eu respondo rapidamente, o tempo que for necessário, respondo as duas perguntas. Numa das perguntas, hoje o assunto é mais relacionado às questões da pandemia. As causas não, o contrário, as consequências, né? De forma, hoje, numa forma mais específica, na vida mesmo, na questão individual, não no aspecto mais macro, né? Macrosocial, mas no aspecto microsocial, familiar, individual até. Né? Então, a questão aqui hoje, o tema é a pandemia. E as duas perguntas são em relação a isso. Mas numa das perguntas, justamente a pessoa que pergunta fala da ansiedade. E como eu tenho vivido uma experiência nessa questão da ansiedade, ou seja, uma experiência, aliás, eu quero dizer de outra forma, a dificuldade que os terapeutas têm quando tratam de assuntos como, por exemplo, ansiedade, depressão e coisas do gênero. Por quê? Aí está o problema. Vamos começar então, tá? Vamos começar. Ansiedade é o nosso assunto agora. O que nós temos que tomar cuidado, e aqui é um alerta mesmo, não é? Nós temos que tomar cuidado para nos informarmos um pouco, sobretudo quem não tem esta informação. Pode ser que muitas pessoas que estão ouvindo já tenham informação, mas a grande maioria tenho certeza absoluta que não tem. Ansiedade, e vou usar uma consequência da ansiedade, que é a própria depressão, né? Ela é um elemento ligado diretamente à ansiedade, para nós cuidarmos o fato de não confundirmos ansiedade com impaciência e depressão com aquela tristeza normal, aquela coisa, hoje eu estou deprimido. Quando nós estamos falando, hoje eu estou tão deprimido, isso não é só um sinônimo, né? Esse é o problema dessa sinonimia aqui. Esse é só um sinônimo, mas a palavra depressão é o nome de uma doença grave. Grave, não é uma doença, não é uma gripe. Gripe também é doença, não é uma gripe. Olha. Não, isso não é dessa doença que você está falando. É de uma doença grave, depressão. Então, a depressão, quando eu digo, eu estou deprimido, isso não está se falando de depressão, no sentido, no âmbito de uma doença, de uma enfermidade. O mesmo ocorre com a ansiedade. Ansiedade não é sinônimo de impaciência, ou melhor dizendo, no contexto coloquial, popular, nós usamos muito a palavra ansiedade como basicamente sinônimo de impaciência, né? Estou tão ansioso, amanhã eu vou para Paris. Não, isso não é ansiedade no sentido de transtorno de ansiedade, que é uma doença muito, muito, muito chata, uma doença que causa muito sofrimento, muito. E aqui me ocorre dizer já uma coisa, um parêntese, sofrimentos que por desconhecimento do que é ansiedade, grande parte das pessoas entendem como coisas intrínsecas à vida. E não se trata disso. Essa pessoa simplesmente sofre de uma doença chamada ansiedade. Certo? E que tem tratamento, obviamente. E que, se tratar, a sua vida vai melhorar muitíssimo, certo? Então, temos que cuidar a palavra ansiedade. Deixa eu me sentar melhor aqui. Não estou bem ajeitado na minha cadeira. Agora estou. Pronto. Ansiedade, temos que tomar o cuidado que, quando eu ler aqui a pergunta, né, a pessoa fala da ansiedade nesta perspectiva. Ou seja, eu estou entendendo que é nessa perspectiva, uma vez que a pergunta vem de uma pessoa que é da área da filosofia e faz a pergunta
e trata a questão da ansiedade, põe a questão da ansiedade na pergunta, e é óbvio que eu interpretei, não se trata de impaciência, aquela coisinha simples da ansiedade. E tenho visto muito, que se tem falado muito sobre esta doença, porque já se anuncia, e eu, como profissional da área, vejo, não é, já claramente que nós vamos ter uma pandemia muito, olhem o que eu estou dizendo, muito trágica, nefasta, que será a próxima, e a próxima não será um vírus, será uma pandemia de uma doença chamada ansiedade. E as pessoas vão sofrer muito, e já estão sofrendo muito, porque a ansiedade está aí, não é? E as pessoas estão muito preocupadas com o vírus. E não estou dizendo que não se tenha que estar, olha lá. Agora, nós vamos ter aí pela frente, não é, momentos, um período longo, provavelmente muito mais longo do que o período do vírus, não é? Onde as pessoas vão estar doentes de uma doença que lhes vai fazer sofrer bastante, que é a ansiedade, certo? Então, a primeira questão é isso, é entender essa diferença. Às vezes eu falo muito sério, às vezes eu brinco um pouquinho na coisa para não ficar assim tão sério, mas não confundir ansiedade com impaciência e não confundir depressão com aquela tristeza normal. Ai, levantei meio triste. Ai, hoje o dia tá... Aliás, hoje está assim, né? Tá aquele, meu Deus, depressão, tá tudo nublado, chuva, né? Não se trata disso, tá certo? Então, temos que ter o maior cuidado quando se fala de depressão e ansiedade. Aliás, ansiedade primeiro, porque a depressão vem depois. Depressão é uma doença. E eu vou falar um pouquinho sobre essa doença, muito pouquinho sobre a questão da doença. Existem vários tipos de... pode-se dizer, existem vários tipos de ansiedade ou elementos constituintes desta doença que talvez agora seja interessante nos concentrarmos um pouquinho nisso, talvez até possa, para alguns ouvintes, ou para uma boa parte dos ouvintes, ser, por exemplo, olha, eu não sabia, então, quer dizer, aquelas coisas, né? Primeiro, o transtorno, a doença se chama transtorno de ansiedade, certo? Muito bem. Uma das características da ansiedade, a síndrome do pânico. Quem já não ouviu falar da síndrome do pânico? Pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Gente, síndrome do pânico é nada mais e nada menos que uma consequência de uma doença chamada ansiedade. E quem sofre de síndrome do pânico sabe muito bem do peso que é uma síndrome do pânico, certo? Não vou falar dessas coisas todas aqui agora, porque o programa não é para isso. Então, procurem, né? Bem, síndrome do pânico, né? Pronto. Os TOCs, os transtornos obsessivos compulsivos, ou POCs, como se fala aqui em Portugal. Eu não me lembro o que é o P. Olha, o que é o P? P não é transtorno, T, mas ou tem um sinônimo P, acho que é processo, sei lá, qualquer coisa assim, mas pronto, é TOC ou POC, é a mesma coisa. Por exemplo, né, os pensamentos que massacram, aqueles pensamentos massacrantes, repetitivos, que estão ali, e quantos milhões de pessoas sofrem disso e nem sabem muitas vezes que não é assim, né? Às vezes estão ali com aquele sofrimento e pensam que é assim, não é assim, né? Os pensamentos recorrentes, os pensamentos massacrantes que estão ali massacrando, por exemplo, isso é um transtorno obsessivo compulsivo, um elemento da ansiedade. As fobias, já falei. Não falei ainda não. Pensei que já tinha. Estou pensando aqui, já fico pensando, não sei mais, eu já estou ficando gaga. Não sei o que eu falei, o que eu pensei, não é? Pronto. Outra questão aqui, eu tenho aqui anotada a listinha só para não esquecer, simplesmente falar as coisas principais. As fobias, por exemplo. Todas as pessoas falam, claustrofobia, agorafobia, sociofobia. Isso são elementos constituintes, estas fobias são elementos constituídos de uma doença chamada ansiedade, gente. Certo? O buraco é mais embaixo. Quando se fala de ansiedade, quando na televisão vocês ouvirem notícias de terapeutas, psiquiatras, psicanalistas
especialistas, psicólogos ou outros especialistas, mencionando a gravidade do problema que se está tendo, que se vai ter com a ansiedade. E as pessoas... Ansiedade. Quer dizer, porque não tem consciência do que é essa doença. Tá certo? Pronto. Uma das características do ansioso, eu vou dar duas, só duas, para mais ou menos contextualizar. Uma das características do ansioso. O ansioso é aquela pessoa que, quando toca o telefone celular, jamais vai pensar que pode ser uma boa notícia. É má notícia. Detesta atender o telefone, eu falei telefone celular, mas também o telemóvel, né? Telemóvel e telefone celular, né? Estamos aqui em Portugal, ou seja, Portugal, Brasil e países, né, lusófonos. Então, né, o chefe chamou, fulano, pode passar aqui no fim do expediente? Ai, meu Deus, vou ser demitido. Quer dizer, aquele tipo de situação que parece piada, mas é um sofrimento atroz. Isso se chama ansiedade, é uma doença. Para o ansioso, não existe presente. Ou ele está agarrado ao passado, né, sofrendo pelo passado, isso é uma característica da ansiedade. Ou está sofrendo pelo passado, né, pelo que aconteceu, ou está sofrendo com preocupações atrozes pelo futuro, por nada que tenha acontecido ainda. Preocupações mesmo. Tudo é preocupação. Qualquer coisa é anúncio de perigo, não é? E nesse sentido aqui também, apareceu uma manchinha roxa aqui. Meu Deus. E aí, em silêncio, num sofrimento muito grande, fica esperando aquela manchinha passar. Passou. Não vou morrer dessa vez. Porque essa manchinha pode ser o primeiro sintoma de uma doença degenerativa que vai levá-lo à morte. É assim que funciona a cabeça de um ansioso. Em mais elevado grau, em menos, né? Em maior grau, em menor grau. Toda ansiedade, toda doença tem graus de gravidade, né? Gripezinha. Não gosto de falar mais essa palavra. Falar gripezinha me vem certos fantasmas na cabeça, né? Todo mundo sabe, acho que, do que eu estou falando, não é? Os brasileiros certamente saberão. Agora, falar uma gripezinha, né? Vem aquela figura na cabeça, né? Você é uma gripezinha. Eu, por exemplo, vou ser acometido de uma gripezinha, não é? Pronto. Eu fico agora com essa situação. Mas pronto, temos uma gripe. Agora tem aquela gripe que nos derruba na cama, não é? Graus, certo? Ansiedade também. Pronto. Então é isso, o ansioso não vive no presente, né? Não existe presente para o ansioso. Ou ele está agarrado, sofrendo por questões do passado, ou está desesperado com as preocupações do terrível futuro que está por vir, né? E essa é uma situação muito complicada, muito complicada. Alguns sintomas eu gostaria de deixar aqui, né, neste esclarecimento que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, é muito pouco provável que alguém que sofra de gastrite, a gastrite não seja uma consequência de uma doença primária, ansiedade, certo? É raro. Claro que existe uma gastrite que não tem a ver com ansiedade, mas normalmente a gastrite, a tal da gastrite nervosa, normalmente a gastrite é uma consequência de uma doença, da ansiedade. Sono, problemas de sono, normalmente problemas de ansiedade. Não confundir com a questão de ser notívago, matutino, vespertino, quer dizer, o meu ciclo de sono, mas independentemente de qual seja o meu ciclo do sono, ele está mal. Então, tenho que ver do que se trata. É pouco provável que não seja ansiedade. As fobias eu já falei. As fobias. Fobia é um medo. O medo nós temos e o medo é protetor, né? O medo nos protege. Quando eu estou à beira, né, de um prédio alto, alguma coisa, medo, não é? Me protege. Outra coisa é ter medo de uma coisa que não existe. Claro que para o ansioso aquela coisa existe. Eu estou vendo que não tem nada, não existe, mas o ansioso está vendo. E isso é um sofrimento muito chato, muito doloroso. É preocupação em excesso, por exemplo, os ataques de nervo, as perdas de controle, pessoas que perdem o controle, entram em perda de controle, não é? Por causa de trabalho, por causa de uma série de coisas. Inquietação constante, o que é, por exemplo, aquela pessoa que está com o pé
O tempo todo o pé assim, né? Está ali conversando e o pé está sempre assim. O que é isso, né? É uma transferência, uma válvula de escape de ansiedade. Isso revela ansiedade. Os pensamentos obsessivos, eu já falei, a hipocondria, né? A hipocondria vai morrer sempre, sempre, está à espera da morte, né? Nas situações mais graves, né? Perfeccionismo, aliás, aqui para falar do perfeccionismo é muito engraçado, né? As pessoas falam, já aconteceu comigo. Essa história já foi contada por um grande filósofo brasileiro, que eu morri de rir, eu ri muito porque eu me identifiquei, porque isso já aconteceu comigo, não é? Quando eu fazia entrevistas, na época que eu era regente, não é? Então, às vezes eu tinha que conversar com um candidato, perguntava, e uma das coisas, aliás, não era nem eu que perguntava, era uma outra pessoa, às vezes era sei lá, do relacionamentos humanos ou qualquer coisa assim, perguntava, diga-me, por favor, algum dos seus, defeito seu. Então, teve 2 vezes que me aconteceu na vida que a pessoa disse, eu tenho defeito, eu sou perfeccionista. Na verdade, a pessoa estava querendo dizer que o seu defeito era a sua grande virtude, né? Daí, eu disse, puxa vida, esse é um defeito realmente que eu não gosto nem um pouco de pessoas perfeccionistas. Expliquei o que era o perfeccionismo. Nossa, coitado, ficou, né? Assim, porque o perfeccionismo é um vício, é um defeito e não uma virtude. Porque uma coisa é eu querer, eu tenho que fazer esta tarefa, tenho que entregá-la às 18 horas e às 18 horas eu vou entregá-la e vou fazê-la da melhor forma possível e, sobretudo, se eu tiver um caráter realmente mais perfeccionista, tá? Não no sentido, é o sinônimo, né, de ansiedade com impaciência, a busca da perfeição, a busca saudável da perfeição, né? Fiz o melhor que pude. Outra coisa é que esta busca se transforme no impedimento de chegar ao fim da tarefa, porque não chego nunca ao fim da tarefa, ou então fico louco porque nunca está suficientemente bom e eu acabo não entregando, ou seja, crio todo um transtorno em função da resolução de questões ou simplesmente para fazer e resolver e pronto, realizar tarefas, o perfeccionismo me impede de realizá-las. Então, né, não se trata mesmo de perfeccionismo nenhum, não é nenhuma virtude. Pronto. Então, aqui eu penso que nesse primeiro momentozinho do nosso programa, agora vou entrar já nas perguntas, olha o sino, tem uma igreja aqui próxima, fica marcando a hora, e daqui a pouco, se der a sorte, vai tocar, os carrilhões tocam constantemente. Em todas as igrejas, eu falo isso para os brasileiros, em todas as igrejas de Portugal, os carrilhões todos funcionam impecavelmente. Bem, e é bem interessante, bonito isso, eu acho bonito, eu não sou cristão nem católico nem nada disso, mas é uma coisa que eu acho muito bonita. Vocês vão perceber que teve aqui um cortezinho, mas é porque a porta de onde eu estou abriu, então eu encerrei só para saber do que se tratava, né? Porque agora nós trabalhamos home office, né? Essas coisas acontecem. Antigamente nós estávamos nos estúdios, então não tinha problema de acontecer essas coisas, mas agora acontece. E o pior de tudo é que eu estou ficando gaga e eu me esqueci. Eu me esqueci o que eu estava falando. Eu vou fazer o seguinte, queridos e queridas ouvintes, eu vou só dar um pause aqui para voltar um pouquinho para ouvir do que eu estava falando para poder continuar conversando com vocês. Pronto, já lembrei-me. Então, nós estávamos falando do perfeccionismo, não era nada demais o que eu tinha me esquecido. Nós estávamos falando do perfeccionismo e tal, eu já estava me encaminhando para as perguntas, então agora eu vou às perguntas. Falamos, esclarecemos um pouco sobre esta questão da ansiedade que nós daqui um pouco vamos começar a ver e a ouvir falar muito mais de ansiedade do que de Covid. Podem ter certeza absoluta disso. Em termos de números, nós já estamos hoje com muitos mais doentes de ansiedade do que
de Covid. É óbvio, né? Claro que a ansiedade, não sei, em casos muito raros, pode levar a pessoa a depressões profundas, a situações de ações suicidas ou de suicídio, claro, pronto, mas não é, né? É assim, mas as pessoas a terem e sofrerem dessa doença, muito antes do Covid, o número de pessoas ansiosas e com essas doenças é muito maior. Aliás, aqui tem uma outra coisa aqui, eu vou fazer um parêntese também nesse assunto, que é uma falácia que criam, né, que o Covid, outras doenças matam muito mais. Oh, meu Deus do céu, meu Deus, é tanta coisa burra, não é? É óbvio que existem outras doenças que matam muito mais, né? Infartos matam muito mais pessoas no mundo inteiro do que o dia todo. Agora, uma coisa é algo dentro da estrutura ou dentro de um elemento, não diria elemento, ou seja, dentro de um contexto, não é? Vamos dizer, natural, não é? Outra coisa é um elemento que nos veio, como o caso de um vírus, ou peste negra, ou tantas outras, gripe espanhola, ou situações dessas. Então, eu me lembro que, no começo, principalmente, se falou muito porque essa coisa toda em relação ao Covid, se havia outras doenças que matam e matariam e matam constantemente muito mais. Hoje já o número já não dá mais para falar essas palhaçadas, essas besteiras, essas asneiras, como se falava logo no começo. Agora as coisas já mudaram um pouco de figura, não é? Mas pronto, mas isso foi só um parênteses, é só um parênteses mesmo. E vamos finalmente. Então tá, gente, olha, vamos lá, vamos ao ponto, as nossas perguntas de hoje. Tá aqui desse lado. As perguntas, elas são muito vastas. As respostas seriam muito vastas. Eu vou conversar a respeito dessas perguntas e abordar determinadas coisas a respeito dessas duas perguntas. Primeiramente, deixe-me dizer-lhes quem é a pessoa que perguntou. Para isso, eu vou ter que interromper de novo a gravação para pegar o meu telemóvel e ir lá ver, que eu anotei ali, os dados da pessoa que me fez a pergunta. Tá bem? Muito bem. Cá está. A pergunta vem do Alan Adame. Alan Adame é brasileiro, professor de filosofia e tem 40 anos de idade. Então, a pergunta vem do Alan. O Alan faz duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: como aproveitar o confinamento para se autoconhecer, já que estamos mais tempo juntos de nós? Vou ler já a segunda pergunta. Segunda pergunta: como não deixar o relacionamento amoroso sucumbir frente à ansiedade? Foi esta palavra desta pergunta que gerou a primeira parte do meu programa. Frente à ansiedade gerada pela falta de perspectiva produzida pela pandemia. Muito bem. Eu quase responderia a primeira pergunta, que é como aproveitar o confinamento para se autoconhecer, já que estamos mais tempo juntos de nós. Esta pergunta, estarmos juntos de nós. Aliás, pergunta não, esta colocação, né? Eu responderia praticamente com duas outras perguntas ou duas outras colocações de Carl Jung. Uma das obras de Carl Jung trabalha, aliás, Carl Jung não é o único que trabalhou isso, aliás, antes dele, outros tiveram esta mesma
fizeram esta mesma abordagem, a começar por Sigmund Freud. Não é? A dificuldade tão atroz. Mas, gente, não é figurativo o que eu estou falando. A dificuldade tão atroz de estarmos sós com nós mesmos. Se as pessoas tomassem consciência, se tivessem consciência do quanto fogem desesperadamente, como o diabo foge da cruz, fogem de si mesmas inconscientemente, porque às vezes, a maior parte das vezes, maioritariamente, é uma fuga inconsciente. Quem tem consciência consegue perceber, consegue ver, olha este pobre diabo como foge de si desesperadamente, como o diabo foge da cruz. Mas às vezes a pessoa não tem consciência plena, se tiver já vai tomar as providências, mas sequer às vezes tem consciência, não tem consciência nenhuma, ou às vezes até tem, mas reprime esta consciência, porque é muito pior, né, ir ao encontro de si mesma, a pessoa ir ao encontro de si mesma, não é, do que fugir de si mesma. É muito mais fácil. E aí eu tomei uma frase do Jung, né? Poderiam ser muitas outras de muitos outros pensadores, e não só pensadores, mas profissionais da área, não é? Ou pensadores também, profissionais que foram luminares, não é? Como o caso dos grandes mestres da psicanálise, como Freud, Jung, Lacan, Reich, etc. Né? Então, Jung diz o seguinte: as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a si mesmas. Carl Jung. Aliás, eu já vi isso traduzido de uma outra forma: evitar enfrentar suas almas. Aqui, no caso, alma não é alma religiosa, né? Não está se falando disso. É enfrentar o seu próprio eu, não é? Eu já responderia a pergunta do Alan com esta colocação, não é? Porque a pergunta é: como aproveitar o confinamento para se autoconhecer? Eu fiquei pensando, será que ele está me pedindo dicas? Ah, faça isso, faça aquilo outro. Não, mas vindo de uma pessoa que é da área de filosofia, não me pareceu que se tratasse desses itenzinhos de autoajuda, né? Acho que a coisa, tratando-se da pergunta do Alan, e sendo o Alan, né, professor de filosofia, eu penso que ele está se referindo a um processo mais profundo, não é? Que é tomar consciência, né? A minha análise da civilização é um número muito pequeno de pessoas que tomam consciência da necessidade de se encontrar consigo mesmas. E aí vem a coisa: o que é isso, encontrar-me comigo mesmo? Não é? Tem uma outra coisa que eu quero colocar aqui. Eu já vou adiantando. Olha, talvez eu nem sequer responda esta pergunta de maneira objetiva e pragmática, porque é óbvio, não é? Que eu não me poria aqui a dar listinhas de procedimentos, né, dessa natureza. O mesmo Jung, né, diz: até você se tornar consciente, o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Que vem outra coisa muito triste, muito, muito triste, que é o desconhecimento generalizado
de que mais de 90%, isso não são números, né? Mais de 90% do que eu sou, eu desconheço, né? Eu desconheço. É a parte do meu eu que nós chamamos inconsciente, mas não é porque eu o desconheça que esta parte desconhecida de mim não atue nas minhas escolhas, nas minhas decisões, na minha vida toda, em tudo absolutamente que eu faço. E então acontecem centenas, milhares de coisas na minha vida produzidas por mim mesmo, sem que eu saiba que a causa daquilo fui eu mesmo. E aí as pessoas vão para as religiões, é Deus, foi Deus. Eu não estou dizendo que Deus, eu não acredito, eu sou ateu, mas vai lá que eu esteja errado, gente, né? Vai lá que esteja errado. Se eu estiver errado, quando morrer, chega, olha, Deus, olha que fantástico que tu existes. Gente, eu passei a vida inteira achando que tu não existias, né? Paciência, o que eu posso fazer? Pronto, tá. Aí, vamos embora, gente. Certo? Então, eu sou ateu, mas então aí vem toda essa coisa, não é? Aí vem karma, aí vem karma na linha espírita, vem karma lá da linha não sei da onde. Aliás, as pessoas não sabem nem o que karma é, não é? Podíamos um dia fazer um... Aliás, eu estou com um Shiva aqui ao meu lado, né? Este Deus, né? O Deus destruidor, Shiva. Mas pronto, não vamos nos dispersar. Então, vem todas essas coisas. Gente, isso é só conhecer um pouquinho das partes minhas desconhecidas, que a minha vida vai mudar radicalmente, não será nenhum milagre de Nosso Senhor, certo? Que não quer dizer que não possa existir e até fazer milagres, mas não se trata disso. Então, essa é a grande questão, não é? Quando o Alan me pergunta como aproveitar o confinamento para se autoconhecer, né? Já que estamos muito mais tempo juntos de nós. A primeira questão, o estar junto de nós. Segunda questão, o autoconhecer-se, o autoconhecimento. Terceira questão é aproveitar o confinamento não é? O confinamento fez isso. A pandemia fez isso. A pandemia nos jogou, né? Violentamente, inclusive. Eu digo, não é figurativo isso. A pandemia nos jogou violentamente num embate, num encontro, não é? Brutal contra nós mesmos. Eu vou ter que interromper um pouquinho, mas eu já volto, porque é aquilo que eu falei, nós não estamos em estúdios, né? Estamos em home office. Essas coisas acontecem. Só um minuto e eu já volto. Continuando, realmente nós fomos arrojados, né? Sabe quando nós estamos assim na rua, ou num autocarro, num ônibus, e alguém passa assim, nos dá aquele empurrão e nós batemos assim fortemente contra uma outra pessoa. Ai, desculpe-me, senhor, desculpa, aquela pessoa me empurrou, pois assim a pandemia nos empurrou contra nós mesmos. E aí foi verdadeiramente, está sendo, né, jogaram uma raposa no galinheiro, né? Olha, imagina o que é, segundo o que o Jung e que nós verificamos, né? As pessoas vão até ao píncaro do absurdo, né? Para evitar o encontro consigo mesmas, né? Imagina a pandemia fazendo isso, né?
Pronto, não é por nada que na pergunta posterior ele menciona ansiedade. Obviamente que isso tem produzido doença. As pessoas estão ficando doentes por se encontrarem ou não terem alternativa que não se encontrarem consigo mesmas, e a negação deste encontro provoca doença. Provoca doença. Tudo que eu estou dizendo aqui não é figurativo, não é metafórico, certo? Vem que eu estou respondendo esta pergunta não com respostas objetivas e pragmáticas, mas com um monólogo. Eu queria estar aqui numa conversa. Aliás, depois eu tenho que explicar que no meu próximo programa eu vou trazer um convidado. Mas eu estou aqui falando, não com uma respostinha, né? Quem está procurando essa respostinha não é nesse programa que vai encontrar, não é nesse programa que vai encontrar. Aliás, quando às vezes me dizem, Andy, tu fazes as coisas muito longas, as pessoas hoje não ouvem mais do que 3 minutos. Ótimo, gente, de agora em diante tudo vai ter mais de 5, porque quem só ouve 3 não é para estar aqui, não é para estar aqui, não é? Andy, tu não pode escrever textos tão longos, as pessoas só leem 120 palavras. Ótimo, da agora em diante será tudo com mais de 200, porque quem só lê 120 palavras não é meu público, não é para quem eu estou escrevendo, não é para quem eu estou falando, né? Então, pronto. Então é isso, continuando aqui a simplesmente elucubrar um pouco sobre a primeira pergunta, a questão é esta: como aproveitar o confinamento para se autoconhecer, já que estamos mais tempo juntos de nós. E aí temos a constatação, primeiramente, que nós fazemos qualquer coisa para fugir de nós mesmos e, enquanto nós não nos tornarmos conscientes, o nosso inconsciente vai dirigir a nossa vida. E nós vamos achar que é Deus. Lembre-se que eu disse, né? Eu não acredito em Deus, mas pode ser que Deus exista, né? Mas é óbvio que acho que não precisa maiores esclarecimentos, não é? Então nós vamos achar que é Deus, que é o karma, que é tudo isso, não é? E quando, na verdade, se isso existe, não quer dizer que não possa haver estes elementos também, mas outra coisa, pelo amor de Deus, não é? É observar que existe uma parte de nós que nós não conhecemos, que precisamos conhecer, para saber, na hipótese de, isso é Deus, mas isso não é. Não é? Termos esse discernimento e não estarmos, porque realmente o que acontece, gente, é terrível ver isso, é ver esta malta toda, não é? Esta galera toda, como uns rebanhos, não é? Assim, não é? Não em relação aos outros, não é? Não é pular aqueles rebanhos, né? Conduzidos por líderes, né? Pronto, não vamos entrar aqui na questão, mas eu mesmo, eu que nem assim, e não me dou conta que eu estou batendo a cabeça na parede, que está me acontecendo um monte de coisas, que eu estou fazendo uma série de repetição de padrões, e por que tudo comigo acontece? Só acontece comigo. Hoje, é karma, porque na outra vida, meu Deus, tem que ter paciência, né? Pegar uma machadinha, um cutelo, abrir a cabeça, o espertalhão, olha aqui que não é karma nenhum, isso aqui é o teu inconsciente, né? Te levando a esse tipo de problemas tão sérios. Mas pronto. Agora, como aproveitar a pandemia? Primeiro, olha, tomar consciência. Tomar consciência de que eu preciso me conhecer, mas como? Primeiramente, parem. Tentem parar. A questão é que, às vezes, eu me deparo com situações em que a pessoa já está tão um tsunami, né?
que lhes parece, ou que lhe parece impossível parar já, né? Mas eu diria porque, assim, Alan, agora eu estou falando contigo, tá? Alan, tu me perguntas isso, a resposta que eu te daria, olha, se tu me dizes que tu és um estudante, que tu és professor de filosofia, eu vou te dar uma resposta à altura de um professor de filosofia, mas isso é uma coisa que é para todo mundo. Quem está assistindo o meu programa, eu fico aqui agora. O que eu faço? Como é que eu respondo essa pergunta? Não é? Eu dou o exemplo meu próprio, que como se vai, né, fazer um processo de autoconhecimento. Assim, acredita ou acreditem. Busquem sobre isso. Achei a resposta, está aqui, ó. Qualquer um, do jeito que quiser. Busca, seja com terapia, seja lá com o que for. Vou passar meu telefone depois. Seja lá com o que for. Simplesmente acredita no que eu estou dizendo. Existe uma coisa chamada inconsciente. Ou melhor dizendo assim ainda, nós temos mecanismos que são nossos, que sou o eu e que eu não conheço, mas que sou eu. E que às vezes no meu lado consciente eu não sei por que isso acontece, por que é assim, ou por que é assado, por que eu sofro tanto com aquilo outro, por que só me acontece isso. Então, a resposta é como? Vão procurar e pesquisar sobre o funcionamento do meu cérebro. Como o meu cérebro funciona. Se eu vou, às vezes, procurar na internet... Olha como é que a gente faz. Internet faz o símbolo do livro, né? Vai buscar na internet... eu estou com uma dor, uma gastrite, uma azia. Vou na internet para ver do que se trata. E aprendi, olha, é por causa disso. Eu vou dar algumas coisas básicas. Também existem algumas coisas básicas sobre o nosso cérebro. E não esquecer que se nós não tivermos cérebros, nós não temos mente, porque as pessoas acham que a mente, aquilo que eu sou, é algum fantasma, não é alguma coisa que não tem relação com o cérebro, não é? Depois, se eu morrer e continuar, talvez a coisa funcione sem o cérebro, mas aqui só funciona com o cérebro. Se eu tiver um AVC, não tem alma, nem espírito, nem coisa nenhuma que vai fazer com que a minha mente, não é, funcione bem, porque não vai funcionar, tá certo? Então eu tenho que saber como é que funciona o meu cérebro, saber como é que o meu cérebro funciona minimamente, os meus mecanismos de defesa, saber exatamente, minimamente, como é que a mente humana vai fazer. Essa é a chave que eu lhes dou. Vai fazer com que todos descubram alguma coisa a seu respeito e, a partir daí, é como se isso fosse uma bolinha pequenininha, né, de neve no topo da montanha, e aí vai rolando, e começa um processo de autoconhecimento. Ponto, respondi. Está respondido. Então, Alan, como é que é aqui a questão? Como aproveitar o confinamento para se autoconhecer, já que estamos mais tempo juntos de nós? Já falei sobre a questão do junto de nós aqui com Jung, né? E o processo de se autoconhecer, que é o estar junto de nós, e o que o Jung diz quando nós não queremos estar junto de nós e somos inconscientes daquilo que somos e das partes que nos compõem, que nós nem sabemos que nos compõem. Então, primeira coisa, resposta. Depois desse lero-lero todo, resposta. Procurem já. Algo sobre o cérebro, sobre a mente humana, para saber como a mente humana funciona. Mesmo as coisas mais básicas, para as pessoas mais sem conhecimento nenhum, não é? Como funciona a mente humana na internet, o que quer que seja, como funciona a mente humana. E a partir daí vai começar um processo de autoconhecimento. E dizer que um processo de autoconhecimento, na proporção do conhecimento do auto, né, do seu próprio,
na proporção do seu autoconhecimento, nesta mesma proporção, inevitavelmente, como consequência inexorável, começam a haver mudanças na mesma proporção na vida daquele que vai fazendo um processo de autoconhecimento. Quando o autoconhecimento é enorme, quando eu já me conheço enormemente, é na mesma proporção que mudanças acontecem na minha vida, mudanças enormes, por uma razão simplesmente óbvia. Se eu pego uma pedrinha desse tamanho e atiro na vidraça, faz um furinho desse tamanho. Se eu pego um tijolo desse tamanho, atiro na vidraça, quebra a vidraça toda. Assim de simples é o processo de autoconhecimento. Por último, segunda pergunta: como não deixar o relacionamento amoroso sucumbir frente à ansiedade? Já falamos de tudo sobre ansiedade, gerada pela falta de perspectiva produzida pela pandemia. Vou tentar resumir, coisa que para mim é um tormento, né? Tormento falar pouco, gente. Ainda bem que eu tenho um programa de rádio, porque se fosse daqueles assim, daqueles telefonemas que tem que resolver o problema em 3 minutos, eu estava lascado. Pronto. Primeiramente, perspectiva. A preocupação desesperada com perspectivas são sintomas de ansiedade, né? Custou muito trabalho descobrir que existe o presente. E que perspectiva, que é a irmã gêmea da expectativa, né? Gera problemas. Ou seja, ter perspectiva, querer ter perspectiva, vamos entender isso bem, hein? Implica estar concentrado no nada, no que não existe, no futuro. Se eu quero grandes perspectivas para o meu futuro, esqueço totalmente e concentro-me no meu presente. E se eu fizer isso, vou encontrar um presente, provavelmente, sem alicerce nenhum para o futuro. Porque este é o grande problema. Este é o grande problema. Se eu esquecer mesmo e dar uma olhadinha para o meu presente e como é que as coisas estão no meu presente, como é que eu estou agora, aqui e agora, talvez eu chegue à conclusão: se isso é o alicerce para o futuro, estou lascado. Então, aí é bom. Não é? Então, aqui tem várias coisas, Alan, que tu me perguntas que estão dentro de uma convencionalidade que precisa ruir. E a pandemia, casualmente tem sido um instrumento de ruptura, ou agora com o acordo ortográfico já perdeu o P, né? Aqui em Portugal, né? Se dizia já ruptura. Então, as duas formas agora são aceitas, né? Então, ruptura, eu gosto ainda do P. Porque é isso que precisa acontecer, ruptura da convencionalidade, porque tudo isso está, tu és filósofo, tudo isso está dentro de uma estrutura convencional de crenças, né? Eu tenho que ter perspectivas, o relacionamento amoroso. Quais terão sido as bases do relacionamento amoroso que eu tenho? Meu, o teu. Quais terão sido as bases? Certo? E aí? Então é isso. Quais terão sido as bases desse relacionamento amoroso para que a pandemia ou a ansiedade ou tudo isso venha a levá-lo a sucumbir, não é? Venha a sucumbir e não ser um aporte, um alicerce. Agora o meu relacionamento amoroso tornou-se um aporte para esse momento, para esse período
de pandemia. Não, meu relacionamento amoroso está em jogo por causa da pandemia. Por quê? Porque, de repente, nós, não é? Além de termos sido jogados contra nós mesmos, fomos jogados contra o outro, que nós estávamos muito pouco tempo junto do outro, aí as coisas até funcionavam, mas agora, com tanto tempo tendo que estar junto, não funciona. E isso acontece comigo mesmo. Por que eu fujo de mim mesmo desesperadamente como o diabo da cruz? Pela mesma razão que um relacionamento começa a não dar certo numa situação como agora, a pandemia, tem que estar lá juntinho o tempo todo, 24 horas, não sei quanto tempo, confinamento, etc. Faz isso contigo mesmo para ver se vai acontecer o quê? Vai dar encrenca. O relacionamento contigo mesmo vai encrencar. E aí, como ele é encrenqueiro, é encrencado, foge-se tremendamente. Quando não se pode fugir, aí que é o que está acontecendo, não é? Então, como não deixar o relacionamento amoroso sucumbir? Avaliar as razões da existência deste relacionamento amoroso. Resposta: como não deixar? Não tem como não deixar, né? Se os alicerces deste relacionamento não forem alicerces muito sólidos, não é? Para que, ao contrário, agora seja um aporte para este momento tão difícil, obviamente que talvez o relacionamento sucumba. E para, não sei se é melhorar ou piorar, as pessoas se assombram um pouco, talvez seja o que já deveria, ou quem sabe chegou a hora de acontecer, talvez, não é? O relacionamento estava ali, sei lá, não é? Quem sabe? Por quê? Como é que eu vou saber? Não é? E como não deixar o relacionamento amoroso sucumbir? E é para não deixar? A pergunta que eu faço, é para não deixar sucumbir? Ou, de repente, eu percebo que isso sucumbiu, não é? O relacionamento sucumbiu. Então, eu posso não deixar? Posso tentar não deixar e ver, né? Não tentar, né? Não tentar, né? Se o barco está furado, não é? Pronto, às vezes, não, peraí, a pandemia me fez dar-me conta, não é? Que eu estava numa coisa não nada a ver, não é? Pronto, então, como não deixar o relacionamento amoroso sucumbir? Bom, a primeira coisa, se eu quero que ele não sucumba, avaliar os seus alicerces, as razões da existência dele, e se essas razões são suficientemente válidas, sólidas, para que o relacionamento não sucumba. Se eu não quiser que sucumba, tenho que construir estes alicerces. E se isso não acontecer comigo mesmo, no meu relacionamento comigo mesmo, tá certo? Ou eu fujo. Porque comigo, né, de mim, não, dá para fugir sim, eu ia dizer, de mim não dá para fugir, dá para fugir sim. Ou eu fico fugindo de mim o tempo todo, não é? Ou construo um relacionamento comigo, tá certo? Para ficar bem, para ficar feliz, porque fugir é triste, né? É horrível, é um sofrimento muito grande. Então é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, certo? E a ansiedade gerada pela falta de perspectiva. A perspectiva, o que é a perspectiva? Não ter perspectiva. Agora aqui, pronto, a pandemia, né, fez perda de emprego, perdeu-se emprego. Tem pessoas que eu conheço, dezenas de pessoas muito próximas que estão sem perspectiva e o desespero bate, porque já existe todo um conceito construído, toda uma estrutura, melhor dizendo, construída, né, e que talvez não devesse ter sido construída desse jeito, e agora tem que se construir outra coisa diferente. E eu, quando não vejo perspectivas, é porque, de repente, eu estou completamente cego pela destruição daquilo que me sustentava, não é? E não consigo, a pessoa não consegue mesmo, não é? Quer dizer, não consegue
consegue, né? Mas aqui é uma força de expressão. Eu vou dizer da forma correta, como deveria ter sido dito, sente uma dificuldade enorme para conseguir fazer, né? Se reconstruir, se desconstruir, se reinventar, porque não tem outra, não tem alternativa. Diante disso, vão surgir novas perspectivas, certo? Porque nós não podemos supor que determinados contextos e estruturas durem para sempre e que eles não vão desaparecer. Vão desaparecer, sim, certo? E é preciso se reinventar, se reconstruir todo, certo? Para um novo contexto, né? E estando mais consciente, também eu vou perceber que talvez este contexto, não é, que me está fazendo agora não ter mais perspectiva nenhuma, foi construído sobre bases, não é, que me levaram agora a ter chegado a pandemia e não ter essa condição de reinvenção e reconstrução, não é? Então, tem que analisar isso também, não é? Não é só a pandemia tirou as perspectivas, mas pronto, ela tirou as perspectivas, mas também tem que se observar que muitas pessoas, apesar de ter a pandemia, botou tudo abaixo, mas tem estrutura, certo? Estão estruturadas nas suas vidas sob outros alicerces que permitem, né, que elas consigam, então, viver estes processos, não é, de fênix, ou seja, de e renascimento, certo? Bem, espero que tenha conseguido responder. Aliás, assim, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né, desta conversa mais subjetiva, em grande parte, um pouco mais objetiva aqui, ali e lá. E espero que vocês tenham gostado desta conversa, deste brainstorming, porque foi exatamente isso, a partir de duas perguntas feitas por um professor de filosofia, que não tenho a intenção de responder com coisinhas mágicas ou com itenzinhos de autoajuda, e que estas perguntas me provocaram fazer este brainstorming, certo? E que vocês tenham gostado, desta minha tempestade mental no bom sentido. Ok? Muito bem. Eu vou encerrar o programa, mas eu tenho que me concentrar para encerrar o programa, porque senão eu não sei encerrar o programa. Ai, gente, que coisa séria. Às vezes eu vejo outros programas, são todos tão sérios, todos assim, tão sérios, e, gente, não dá. Não dá certo esse negócio do praia. É tudo assim meio... E, aliás, é como eu gosto muito, meu programa é assim. Então, até uma fração de segundos, porque eu vou cortar e já vai começar de novo, para eu me despedir de vocês. Pronto, eu fui pegar aqui os meus contatos para deixar também os meus contatos. Primeiramente, a Rádio Transforma. Subscrevam-se no canal da Rádio Transforma. Subscrevam-se também no meu canal. Para encontrá-lo, Andy Wagner. Andy se escreve A-N-D-I. Wagner com W. Wagner. Certo? Lá estarão tudo que é meu e também os programas. Também o Facebook. Se vocês forem ao meu perfil, Andy Wagner Pereira. Se vocês forem à minha página, Andy Wagner. Também ao meu Instagram, Andy Wagner. E, para alguma situação mais
particular, por exemplo, questões terapêuticas ou algum interesse no âmbito especificamente profissional, então, terapêutico, eu também deixo, pode ser por todos esses outros canais, mas também pode ser pelo meu e-mail, que é pereira_andi@yahoo.com.br. Vai estar certamente aqui no ecrã para vocês. Muito obrigado. No próximo programa, eu quero abordar um tema, nossa senhora, mesmo, o mito da maternidade. Eu vou ser jurado de morte, como foi aquela especialista israelense sobre o seu trabalho de doutoramento que está impactando o mundo há alguns anos, que, aliás, não é a única, mas casualmente, como ela era judia, ela foi jurada de morte pelos ortodoxos lá. Pronto, então eu gostaria muito de conversar sobre o mito da maternidade. E para isso, claro, eu gostaria, Igor, eu vou trazer uma pessoa especialista na área para conversar comigo e, obviamente, conversar convosco. Já dei spoiler do próximo programa. Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo a todos e a todas e até o próximo programa para que me contem coisas. Um grande beijo. Até mais. Tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.